Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal. Nesse vídeo nós vamos discutir a ITG 1000, que é uma norma do Conselho Federal de Contabilidade que trata do modelo de contabilidade para microempresas e empresas de pequeno porte. Para explicar melhor essa norma, nós vamos também falar de outras normas do Conselho Federal de Contabilidade e de algumas partes de algumas leis. Vamos então à discussão da norma. Item 1. Essa interpretação estabelece critérios e procedimentos simplificados a serem observados pelas entidades definidas e abrangidas pela NBC-TG 1000, Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, conhecido também como CPC-PME, que optarem pela adoção desta interpretação conforme estabelecido no item 2. Então, a opção pela ITG 1000, que é a norma que nós estamos discutindo, o objeto central desse vídeo, ela é facultativa para as microempresas e empresas de pequeno porte que estariam sujeitas a uma norma que está, vamos dizer, num patamar de complexidade um pouco acima, que é a NBC-TG 1000, Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas. Então nós temos aí 3 níveis de normatização aí atualmente no Brasil. Nós temos as Full IFRS, ou as normas completas de contabilidade, que são para as grandes empresas, né, para sociedades anônimas de capital aberto, para sociedades de grande porte, conforme definido na legislação societária. Então temos aí num nível maior de complexidade as normas completas. No segundo nível nós temos o CPC-PME, que é a NBC-TG 1000, Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, e num patamar mais abaixo ainda de simplicidade nós temos a norma objeto desse vídeo, que é a ITG 1000, Modelo de Contabilidade para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Item 2. Esta interpretação é aplicável somente às entidades definidas como microempresa e empresa de pequeno porte, conforme definido no próximo item, o item 3. Item 3. Para fins desta interpretação, entende-se como microempresa e empresa de pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada ou o empresário, a que se refere o artigo 966 da Lei número 10.406 de 2002, que é o Código Civil Brasileiro, que tenha auferido no ano calendário anterior receita bruta anual até os limites previstos nos incisos 1 e 2 do artigo 3º da Lei Complementar número 123 de 2006, que é conhecida como Lei do Simples. É uma legislação tributária que define, então, os limites de receita bruta para que uma empresa, uma entidade, possa ser classificada como microempresa e empresa de pequeno porte. E sendo classificada como ME ou como EPP, pode optar de forma facultativa pela ITG 1000 como norma para a sua contabilidade, para fazer a sua contabilidade. Artigo 966 da Lei 10.406 de 2002. É o Código Civil Brasileiro. Artigo 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens e serviços. Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. Então, se o artista, se o ator, se o pesquisador, se o escritor, né, trabalha de forma isolada, sozinho, ainda que com a ajuda de auxiliares, de empregados, mas que não tenha uma empresa legalmente, formalmente constituída para isso, ele não se caracteriza como empresário para fins dessa lei. Agora, vamos falar um pouquinho da Lei Complementar número 123 de 2006, especificamente o artigo 3º, incisos 1 e 2, então a lei do Simples, e nesse inciso 1 e 2 é onde são definidos os limites de receita bruta para fins de classificação da empresa, da entidade, como microempresa ou empresa de pequeno porte. Então, artigo 3º. Para os efeitos dessa lei complementar,
considera-se microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples e o empresário que, inciso 1, no caso da microempresa, aufira em cada ano calendário receita bruta igual ou inferior a R$360 mil. Inciso 2, no caso da empresa de pequeno porte, aufira em cada ano calendário receita bruta superior a R$360 mil e igual ou inferior a R$4.800.000. Então, a receita bruta até o limite de R$360 mil, microempresa. Ultrapassou o limite de R$360 mil, mas até o limite de R$4.800.000, empresa de pequeno porte. Item 4 da ITG 1000. A adoção dessa interpretação não desobriga a microempresa e a empresa de pequeno porte a manutenção de escrituração contábil uniforme dos seus atos e fatos administrativos que provocaram ou possam vir a provocar alteração no seu patrimônio. Então, uma empresa classificada como ME, microempresa, ou como EPP, empresa de pequeno porte, ao contrário de que algumas pessoas pensam, não está dispensada de contabilidade regular. Nós vamos debater esse assunto ainda nesse vídeo, na sequência aí desse vídeo. Vamos agora falar da OTG 1000, que é uma norma do Conselho Federal de Contabilidade, publicada, editada, né? Passou a vigorar a partir de 21 de outubro de 2015. OTG é uma orientação técnica geral, número 1000, é então um documento, uma norma que complementa o conteúdo da ITG 1000. Então nós vamos fazer referência ao OTG 1000 várias vezes aqui nesse vídeo, né? Sempre vai estar destacado aí no topo da tela aí o destaque, né, para a OTG 1000, porque ela complementa informações da ITG 1000. Então a gente tem que analisar as informações das duas normas de forma conjunta. O item 2 da OTG 1000 diz o seguinte: a adoção da ITG 1000, modelo contábil para microempresa e empresa de pequeno porte, não desobriga esse tipo de entidade a manter a escrituração contábil regular. Essa orientação estabelece critérios e procedimentos simplificados que podem ser adotados pelas entidades definidas como microempresa e empresa de pequeno porte, alternativamente às regras estabelecidas pela NBC-TG 1000, contabilidade para pequenas e médias empresas. Então, como dito antes, a opção pela ITG 1000 para as ME e EPPs, ela é facultativa. Se a entidade não quiser optar pela ITG 1000, ela vai ter que optar, então, pela NBC-TG 1000, que é a contabilidade para pequenas e médias empresas, que também é conhecido como CPC-PME. E essas microempresas e empresas de pequeno porte não estão desobrigadas de manter escrituração contábil regular. Isso significa escriturar o livro diário, o livro razão e elaborar as demonstrações contábeis que estão previstas como exigidas pela ITG 1000. Existe aí para algumas pessoas a crença de que para as empresas tributadas pelo Simples, que é o caso das MEs e das EPPs, que para essas empresas bastaria que a sua contabilidade fizesse um livro caixa e que, portanto, estariam dispensadas de fazer livro diário, livro razão e, consequentemente, elaborar demonstrações contábeis. Agora, isso não corresponde à realidade e, continuando aí na sequência desse vídeo, isso vai ficar cada vez mais reafirmado. Ainda dentro do texto da OTG 1000, da Orientação Técnica Geral 1000, que é um documento suporte à ITG 1000. Item 3. As microempresas e as empresas de pequeno porte estão obrigadas à manutenção de escrituração contábil regular e a elaborar demonstrações contábeis anuais, sendo-lhes permitido, contudo, adotar um modelo de escrituração contábil e de elaboração de demonstrações contábeis, que, segundo a norma, é bem mais simples. Resolução do Comitê de Gestão do Simples Nacional, ou Comitê Gestor do Simples Nacional.
Resolução número 94, de 29/11/2011. Então, a lei do Simples é a LC complementar 123, que a gente já viu, e existe um comitê de gestão do Simples Nacional que regula a atividade das MEs e das EPPs. Lá no artigo 65 dessa resolução diz o seguinte: a ME ou EPP optante pelo Simples Nacional poderá, opcionalmente, adotar a contabilidade simplificada para os registros e controles das operações realizadas, atendendo-se às disposições previstas no Código Civil e nas normas brasileiras de contabilidade editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade. Então a ME e a EPP, que são optantes do Simples Nacional, têm que atender às exigências e aquilo que está previsto nas normas de contabilidade editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade. Entre elas, a norma que a gente está discutindo nesse vídeo aqui, a ITG 1000, que é o modelo de contabilidade para ME e EPP. Voltando para o texto da ITG 1000 agora, falando sobre o alcance ainda da norma. A microempresa e a empresa de pequeno porte que optarem pela adoção dessa interpretação, a ITG 1000, devem avaliar as exigências requeridas de outras legislações que lhes sejam aplicáveis. Então, o fato da empresa ser caracterizada, classificada como ME e EPP, e atender o que está prescrito aqui na ITG 1000, não dispensa essas entidades de seguir outras normas e legislações as quais elas estão obrigadas a seguir. Item 6 da ITG 1000. A microempresa e a empresa de pequeno porte que não optarem pela adoção dessa interpretação, a ITG 1000, devem continuar a adotar a NBC TG 1000, o CPC-PME, que é a contabilidade para pequenas e médias empresas. Ou, num patamar ainda acima, não quer se sujeitar, não quer seguir a NBC TG 1000, CPC-PME, então vai para o patamar superior, vai atender então às normas brasileiras de contabilidade e técnicas gerais completas, que são aquelas que têm que ser seguidas pelas grandes empresas. Como eu disse antes, é facultativo para ME e EPP escolher qual é a norma que ela quer seguir. ITG 1000, a mais simples, a NBC TG 1000, no estágio intermediário, e as normas completas, que são bem mais complexas. Fica aí a critério da ME e EPP fazer a sua escolha. Agora, vamos falar de algumas definições constantes da ITG 1000, ou melhor dizendo, né, para onde a ITG 1000 direciona o contador ou a empresa, quem está fazendo a contabilidade da ME ou da EPP, quando ela tiver alguma dúvida sobre algum termo, sobre a definição de algum termo que consta lá da ITG 1000. Item 7. As definições de termos utilizados nesta interpretação constam no glossário de termos incluído na NBC TG 1000, Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, aprovado pela Resolução do Conselho Federal de Contabilidade número 1285 de 2010. Bom, pode então a contabilidade da ME ou da EPP optar por seguir a ITG 1000. Mas, eventualmente, pode ser que na ITG 1000 tenha algum termo para o qual seja necessário buscar a definição desse termo. E essa definição desse termo não vai estar na própria ITG 1000. Então vai ter que subir um degrau no patamar e buscar na norma superior, na norma seguinte, que é a NBC TG 1000, no glossário de termos técnicos que acompanham essa norma, a definição desses termos. Agora, sobre escrituração contábil, ainda dentro do texto da ITG 1000. Item 8. A escrituração contábil deve ser realizada com observância dos princípios de contabilidade, aprovados pela Resolução CFC número 750 de 93, e em conformidade com as disposições contidas nesta interpretação. Acontece que a Resolução 750 foi revogada pela NBC TSP Estrutura Conceitual de 23 de setembro de 2016, que é uma outra norma do Conselho Federal de Contabilidade. Bom, em que pese a previsão normativa dos princípios de contabilidade já não exista mais, ou seja, a norma que tratava de princípios de contabilidade foi revogada,
os princípios de contabilidade não perdem a sua essência, não perdem o seu valor e continua a contabilidade tendo que ser feita com base nos princípios de contabilidade. Não dá para pensar uma contabilidade que não obedece princípio da entidade, princípio da continuidade e da competência, por exemplo. Inclusive, na sequência desse vídeo, nós vamos discutir a ideia de regime de competência, que tem que ser seguido pelas empresas que adotam essa norma e que está baseado no princípio da competência. Então, os princípios de contabilidade conservam a sua validade, mesmo que não exista uma previsão normativa a respeito desses princípios. Item 9 da ITG 1000. As receitas, as despesas e os custos do período da entidade devem ser escriturados contabilmente de acordo com o regime de competência. Então, o regime de competência está baseado no princípio da competência. Agora, o texto da OTG 1000, que reforça o texto da ITG 1000, que é o objeto de discussão desse vídeo. Então, item 5 da OTG. Os itens 8 e 9 da ITG 1000 estabelecem que a escrituração contábil deve ser realizada com observância dos princípios de contabilidade, aprovados pela Resolução CFC número 750 de 1993, que foi revogada, conforme vimos, e as receitas realizadas, bem como as despesas e os custos incorridos, no período devem ser escriturados contabilmente pela ME e pela EPP, de acordo com o regime de competência. Então, a OTG 1000 reforça a importância e a necessidade, a obrigatoriedade de seguir os princípios de contabilidade e de atender ao regime de competência. Ainda na OTG 1000, item 6, o regime de competência assegura que a microempresa e a empresa de pequeno porte tenham controle das suas obrigações e do seu nível de endividamento, as contas a pagar, bem como dos seus direitos a receber, clientes e outros créditos, contas a receber, além de permitir a correta confrontação a cada período contábil, que pode ser mensal, trimestral, anual, a confrontação entre as receitas realizadas e as despesas e os custos incorridos, o que possibilita aos administradores e proprietários a adequada avaliação do resultado dos negócios. Então, essas receitas e essas despesas serão consideradas no cálculo do resultado de acordo com o regime de competência. Então, tem que seguir o regime de competência para fazer a contabilidade regular das MS e das EPPs. Voltando agora para o texto da ITG 1000, falando sobre escrituração contábil. Item 10. Os lançamentos contábeis no livro diário devem ser feitos diariamente. É permitido, contudo, que os lançamentos sejam feitos ao final de cada mês, desde que tenham como suporte os livros ou outros registros auxiliares escriturados em conformidade com a ITG 2000, Escrituração Contábil, resolução aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade no ano de 2011, o número da resolução, número 1330. Então, a ITG 2000 é uma resolução que trata exclusivamente da escrituração contábil e ela é válida para todas as empresas de todos os portes. É a mesma norma sobre escrituração contábil para ME, EPP, pequena empresa, média empresa, sociedade anônima, empresa de grande porte, todas elas têm que seguir a ITG 1000 no processo de escrituração contábil, que é feito, como citado aí no item 10, no livro diário, mas também no livro razão, e capaz então de gerar as demonstrações contábeis às quais as empresas têm que apresentar. Item 11 da ITG 1000. Para transações ou eventos materiais, mais importantes, que não estejam cobertos por essa interpretação pela ITG 1000, a entidade deve utilizar como referência os requisitos apropriados estabelecidos na ITG 2000, Escrituração Contábil, e na NBC-TG 1000, Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas. Então, se a empresa tiver que interpretar, na contabilidade da empresa, melhor dizendo, tiver que interpretar uma transação que deva ser registrada pela contabilidade,
e o assunto não tiver coberto pelo texto da ITG 1000, sobe um degrau no patamar de complexidade das normas, passa para a NBC-TG 1000, que é a contabilidade para pequenas e médias empresas, e vai atender aquilo que está prescrito lá com relação à interpretação daquele fato contábil. Então, a ITG 1000 não atende, passa para a TG 1000, o CPC-PME. Agora, vamos voltar para o texto da OTG 1000. Seu item 7 diz o seguinte: nesse contexto, é válido destacar que a apresentação da escrituração contábil regular, em especial no livro diário e do livro razão, dispensa a microempresa e a empresa de pequeno porte da apresentação do livro caixa. Esse entendimento também está previsto no parágrafo 3º do artigo 61 da resolução do Conselho Gestor do Simples Nacional, número 94 de 2011. Então, tem muita gente boa que acha que é o contrário, que acha que as empresas que são tributadas pelo Simples, as MEs e as EPPs, estão dispensadas de fazer contabilidade regular, de escriturar livro diário, de escriturar livro razão, de elaborar demonstrações contábeis, que no lugar de tudo isso basta um livro caixa. Quando isso não é verdade, é justamente o contrário. Essas empresas estão obrigadas, por força dessa norma, e de outras que a gente já vai citar daqui a pouquinho, a escriturar o livro diário, o livro razão, com a escrituração contábil regular e elaborar demonstrações contábeis. E não precisa fazer o livro caixa. Item 9 da OTG 1000. A ITG 2000, que trata de escrituração contábil, permite que as entidades em geral, bem como a ME e a EPP, realizem lançamentos contábeis mensais, desde que sejam feitos com base na escrituração diária realizada em outros livros auxiliares, ou mantida por força de legislação aplicável na forma do artigo 1184 do Código Civil, como, por exemplo, os livros fiscais previstos no artigo 61 da Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional número 94 de 2011, quais sejam: livro registro de entradas, livro registro de inventário, livro registro dos serviços prestados, entre outros, que sejam exigidos em face do segmento econômico de atuação da entidade. Então, os exemplos citados aqui na OTG 1000 são de livros fiscais. São livros que são escriturados em base diária. Se a empresa, então, escritura esses livros em base diária, ela poderia escriturar o livro diário e o livro razão em bases mensais. Mas não é o que acontece na maioria dos casos. A maioria das empresas, né, da contabilidade da maioria das empresas, fazem realmente a contabilidade no diário razão em base diária, conforme a gente vai ver. Então, ainda no texto da OTG 1000, item 10, nesse contexto, considerando o atual nível de informatização da escrituração dos livros exigidos e mantidos pela microempresa e empresa de pequeno porte, tanto os livros fiscais, citados no slide anterior, como os livros contábeis, do diário razão, os arquivos eletrônicos dos lançamentos diários realizados dos livros fiscais podem ser utilizados para fins da escrituração contábil por meio de exportação e importação de arquivos entre os sistemas informatizados de escrituração. Então é difícil conceber hoje que a contabilidade de uma ME ou mesmo de uma EPP não sejam feitos de forma eletrônica, por sistemas informatizados, sistemas de contabilidade específicos para essa finalidade. E nesses sistemas, o registro é feito uma vez só. Então, o mesmo registro que vai atender às exigências fiscais, ele pode ser transferido, ou exportado, ou importado, para os registros contábeis. E aí a contabilização no livro diário e no livro razão também vai ser feita em bases diárias. Voltando para o texto agora da ITG 1000, Carta de Responsabilidade. Item 12. Para salvaguardar a sua responsabilidade, o profissional de contabilidade deve obter carta de responsabilidade da administração da entidade, para a qual presta serviços, podendo, para tanto, seguir o modelo sugerido no anexo 1 dessa interpretação. Mas no final desse vídeo nós vamos ver esse modelo de carta de responsabilidade constante do anexo 1.
Item 13 da ITG 1000, ainda falando sobre carta de responsabilidade. A carta de responsabilidade deve ser obtida conjuntamente com o contrato de prestação de serviços contábeis de que trata a Resolução CFC número 987 de 2003. E deve ser renovada ao término de cada exercício social. Só que é o seguinte, a resolução que trata do contrato de prestação de serviço, ela foi revogada pela resolução número 1590 do Conselho Federal de Contabilidade, de 19 de março de 2020, que entrou em vigor a partir de julho de 2020. Essa é a nova resolução que trata do contrato de prestação de serviços. Então, todo ano, o contador e a empresa vão ter que negociar esse contrato de prestação de serviço. Esse é o momento que o contador, o responsável técnico pela contabilidade, deve colher do administrador, do responsável pela empresa, a carta de responsabilidade. Ainda sobre a carta de responsabilidade, item 14 da ITG 1000, a carta de responsabilidade tem por objetivo salvaguardar o profissional da contabilidade no que se refere à sua responsabilidade pela realização da escrituração contábil no período base encerrado, segregando-a e distinguindo-a das responsabilidades da administração da entidade, sobretudo aquelas responsabilidades da administração que se referem à manutenção de controles internos na empresa e o acesso às informações das empresas. Então, a responsabilidade pelo controle interno da empresa, objeto de contabilização, e pelas informações geradas internamente na empresa é do administrador, do responsável da empresa. E esse administrador, esse responsável, tem que repassar esses documentos e essas informações para o profissional de contabilidade, sem os quais não é possível para esse profissional de contabilidade fazer a contabilidade conforme determina as prescrições previstas nessa norma que a gente está estudando e nas demais, bem como na legislação a qual a empresa está sujeita. Critérios e procedimentos contábeis, é o item 15 da ITG 1000. O custo dos estoques deve compreender todos os custos de aquisição, transformação e outros custos incorridos para trazer os estoques ao seu local e condição de consumo e venda. Então, a partir desse ponto, a ITG 1000 começa a falar de alguns pontos específicos da contabilidade da empresa, sobre alguns critérios e procedimentos específicos que devem ser aplicados quando da contabilização dos fatos contábeis da empresa. Acontece que a discussão sobre cada um desses critérios na ITG 1000, ela está bastante simplificada. Então, como a gente viu antes no texto da própria ITG 1000, toda vez que o texto da ITG 1000 não for suficiente para atender a necessidade daquele contador, daquele profissional que está elaborando a contabilidade da empresa, para que ele possa interpretar e decidir a forma de registrar um fato contábil, se o texto da ITG 1000 não for suficiente para isso, ele sobe um patamar no grau de complexidade da normatização. Ele vai para a próxima norma, que é a NBC TG 1000, né, o CPC PME. Lá vai ter uma discussão bem mais ampliada sobre o tratamento que deve ser dado para os estoques. Então, na impossibilidade de resolver o problema que só com o texto da ITG 1000, né, a própria ITG 1000 remete ao texto da Norma Brasileira de Contabilidade TG 1000. Item 16 da ITG 1000, ainda falando sobre estoques. O custo dos estoques deve ser calculado considerando os custos individuais dos itens, sempre que possível. Caso não seja possível, o custo dos estoques deve ser calculado por meio do uso do método primeiro que entra, primeiro que sai, conhecido pela sigla PEPS, ou o método do custo médio ponderado. A escolha entre o PEPS e o custo médio ponderado é uma política contábil definida pela entidade. E, portanto, esta deve ser aplicada consistentemente entre os períodos. Então, de acordo com o texto da norma, o ideal é que a empresa identifique cada item do seu estoque pelo seu custo individual. Se isso não for possível, ela vai aplicar um desses dois critérios alternativos, ou o PEPS ou o custo médio ponderado. A partir do momento que a empresa definir por uma dessas três possibilidades, ou o custo individual, o custo específico, ou o PEPS ou o custo médio,
a empresa deve continuar utilizando este critério ao longo dos períodos. Ela não pode ficar trocando isso a hora que ela quiser, a qualquer momento, sem que exista uma justificativa plausível, né? Uma justificativa adequada para essa mudança. Agora o texto da OTG 1000. Vamos ver o que ela fala a respeito dessa mesma situação. Item 12. Cabe esclarecer que considerar os custos individuais de cada item é a forma mais adequada de se mensurar cada produto ou mercadoria mantida em estoque. No entanto, dependendo da atividade econômica e do sistema de controle interno existente na ME ou na EPP, essa forma de mensuração dos estoques poderá implicar em custos significativos para gerar a informação. E, por vezes, esse custo é maior do que os benefícios derivados. E aí é permitido, então, a alternativa do PEPS ou do custo médio ponderado. Ainda no texto da OTG 1000, item 13, por esse motivo foi incluído no item 16 o texto: caso não seja possível considerar os custos individuais, o custo dos estoques deve ser calculado por meio do uso do método primeiro que entra, primeiro que sai, o PEPS, ou o método do custo médio ponderado, permitindo com isso a flexibilização quanto à adoção pela microempresa ou empresa de pequeno porte de outros métodos, o PEPS ou o custo médio ponderado, alternativos de avaliação dos seus estoques. Ainda no texto da OTG 1000, item 14, desta forma, as expressões sempre que possível e caso não seja possível, constantes do item 16 da ITG 1000, devem ser entendidas como diretrizes gerais, sendo permitida, portanto, a adoção de métodos alternativos para avaliação dos estoques, reforçando esses métodos alternativos, o PEPS ou o custo médio ponderado. Item 15 da OTG 1000. Ainda sobre o item 16 da ITG 1000, de que a escolha entre o PEPS e o custo médio ponderado é uma política contábil definida pela entidade e que, portanto, esta deve ser aplicada consistentemente entre os períodos, esclarece-se que isto significa que a administração da ME ou da EPP é livre para definir o critério a ser usado para a avaliação dos estoques. E o profissional da contabilidade deve orientar sobre os métodos existentes e sobre a sua adoção, que deve ser feita de modo uniforme e ou consistente. Não é permitida, portanto, a sua alternância entre uma forma e outra sem que haja um motivo justificável. Voltando ao texto da ITG 1000, ainda tratando sobre estoques. Item 17. Os estoques devem ser mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. Para estoques de produtos acabados, vale o mesmo para estoque de mercadorias numa empresa comercial, o valor realizável líquido corresponde ao valor estimado do preço de venda no curso normal dos negócios, menos as despesas necessárias estimadas para a realização da venda. Já para os estoques de produtos em elaboração numa indústria, o valor realizável líquido corresponde ao valor estimado do preço de venda no curso normal dos negócios, menos os custos estimados para o término de sua produção e as despesas necessárias estimadas para a realização da venda. Então, existem alguns casos em que possa haver um item de estoque que esteja registrado no estoque ao seu custo, custo de aquisição, se for comércio, custo de produção, se for indústria, e esse valor registrado do custo ele pode ser um valor maior do que aquele que se obtém com a venda desse item, conforme descrito nesse item da norma. Então, a empresa vai ter que optar pelo menor valor entre os dois, ou o valor realizável líquido, o valor que se espera vender o produto ou a mercadoria, ou aquele valor que está no estoque. Quando o valor realizável líquido for menor do que o custo,
a empresa vai ter que construir uma estimativa de perdas em estoques. Vai registrar então uma despesa no seu resultado e, por dedução lá da conta estoques, uma conta redutora do ativo, que é a estimativa de perdas em estoques. A OTG 1000 diz o seguinte a respeito deste assunto. A previsão do item 17 da ITG 1000 de que os estoques devem ser mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido não é uma situação comum ou usual nas atividades empresariais, mas sim uma situação excepcional. A administração da ME e da EPP deve fazer essa avaliação somente se houver evidências observáveis de que os estoques sofreram desvalorização após a sua aquisição. O objetivo desse procedimento é evitar que os estoques sejam apresentados por valores superiores aos valores pelos quais a microempresa ou a empresa de pequeno porte conseguem realizá-los ou vendê-los. Então, dos dois o menor, ou o custo ou o valor realizável líquido. Se o valor realizável líquido for menor do que o custo, é o valor realizável líquido que deve aparecer lá no balanço da empresa. Ainda sobre critérios e procedimentos contábeis, agora vamos falar do imobilizado. De novo, voltamos ao texto da ITG 1000, que é a norma que está em discussão nesse vídeo. Item 18. O item do ativo imobilizado deve ser inicialmente mensurado pelo seu custo. E o custo do ativo imobilizado compreende o seu preço de aquisição, incluindo impostos de importação e tributos não recuperáveis, além de quaisquer gastos incorridos diretamente atribuíveis ao esforço de trazê-lo para a sua condição de operação. Quaisquer descontos ou abatimentos sobre o valor de aquisição devem ser deduzidos do custo do imobilizado. Então, de novo, nós temos aqui o texto da ITG 1000, tratando sobre um procedimento contábil específico relacionado ao ativo imobilizado, e aí nós precisamos relembrar que se esse texto, ou o texto que trata sobre imobilizado na ITG 1000, não for suficiente para orientar o responsável pela elaboração da contabilidade de como o fato contábil deve ser registrado, como ele deve ser avaliado, o elaborador da contabilidade, o contador, ele deve então passar para um nível acima, ir lá para NBC TG 1000, o CPC PME, lá na seção 17, que trata de ativo imobilizado, onde a discussão sobre ativo imobilizado é mais completa do que essa que a gente vai ver aqui na ITG 1000. E falando sobre o custo do imobilizado. Então, o custo do imobilizado é o valor pago ao fornecedor do imobilizado, incluindo aí, se tiver um imposto de importação, não devem ser excluídos os tributos não recuperáveis e qualquer outro gasto, frete, seguro, instalação, que forem necessários para colocar o ativo imobilizado, o bem adquirido, nas condições para que ele possa estar em operação normal, todos esses gastos devem ser adicionados ao custo do ativo imobilizado. Item 19. O valor depreciável, a base de cálculo para a depreciação, a base para o cálculo da depreciação, o valor base para o cálculo da depreciação, que é o custo, que a gente acabou de ver a definição, menos valor residual, a gente já fala sobre isso, do ativo imobilizado deve ser alocada ao resultado do período de uso, de modo uniforme ao longo de sua vida útil. É recomendável a adoção do método linear para o cálculo da depreciação do imobilizado, por ser um método mais simples. Então, valor depreciável, repetindo, é a base para o cálculo da depreciação. O que é a depreciação? A depreciação é o reconhecimento da perda do valor econômico do bem em função do seu uso, principalmente do uso, mas também de ação da natureza, de obsolescência. Então, em cada final de período, uma parcelinha do valor do custo do ativo imobilizado deve ser contabilizada no resultado da empresa ou no custo de um produto fabricado, se for uma máquina, por exemplo, utilizada no processo produtivo da empresa. Então, um pedaço do valor depreciável, a base de cálculo da depreciação, vai ser contabilizado como depreciação, representando então a perda de valor econômico do bem, principalmente em função do uso. E essa alocação
desse valor de depreciação deve ser feito de maneira uniforme durante o período de uso do bem ao longo da vida útil estimada. Então o bem vai ser usado durante um período de tempo estimado e o valor da depreciação deve ser distribuído de forma uniforme ao longo dessa vida útil. E o trecho aí da norma, o item 19, recomenda o método linear para cálculo da depreciação, também chamado de método em linha reta ou método das cotas constantes. Existem outros métodos, mas a norma recomenda a utilização do método linear para o cálculo da depreciação, porque entende a norma que esse é o método mais simples para fazer o cálculo da depreciação. Item 20. Se um item do ativo imobilizado apresentar evidências de desvalorização, passando a ser improvável que gerará benefícios econômicos futuros ao longo de sua vida útil, o seu valor contábil deve ser reduzido ao valor recuperável, mediante reconhecimento de perda por desvalorização ou por não recuperabilidade, conhecido pela terminologia em inglês impairment. Então, se a perda de valor econômico for provocada normalmente por um item radical, uma quebra da máquina, um problema de obsolescência, porque surgiu uma máquina substituta mais nova, capaz de produzir o produto de forma mais adequada, mais econômica, e com isso o item do imobilizado perder valor econômico que ultrapassa aquilo que já foi calculado lá na depreciação, deve ser registrado uma perda por desvalorização ou por não recuperabilidade desse valor contábil, seja pelo uso do bem na atividade, seja pela venda desse bem. Agora, item 21, ainda dentro do texto da ITG 1000. São exemplos de indicadores da redução do valor recuperável, conforme a gente estava discutindo agora, que requerem o reconhecimento da perda por desvalorização ou por não recuperabilidade. Esse assunto, redução do valor recuperável, é discutido na seção 27 da NBC TG 1000, no CPC-PME. São os seguintes os indicadores. Letra A, declínio significativo do valor de mercado do bem, do ativo imobilizado. Obsolescência e quebra. Critérios e procedimentos contábeis ainda sobre o ativo imobilizado, ainda dentro da ITG 1000. Item 22, terreno geralmente possui vida útil indefinida e, portanto, não deve ser depreciado. Agora, já a edificação, que está em cima do terreno, possui vida útil limitada e, portanto, deve ser depreciado. Imagine, por exemplo, de uma empresa que opera num galpão. O galpão é de propriedade dela. Quando ela comprou, quando o patrimônio da empresa adquiriu esse galpão, ela pagou um valor único pelo terreno e pela edificação. É um valor só. Agora, contabilmente, a gente precisa estimar, definir de alguma maneira, daquele valor global pago pelo imóvel como um todo, qual é o valor que corresponde ao terreno, qual é o valor que corresponde à edificação. Que, como diz o texto da norma, o terreno não vai sofrer depreciação. Já a edificação, sim, ela sofre depreciação. Vamos ver o que diz a OTG 1000 a respeito desses aspectos. Item 19. Somente haverá necessidade de se reconhecer perda por desvalorização de ativo no resultado anual quando existirem evidências observáveis ou indícios de que essa desvalorização realmente ocorreu. Essa identificação pode, inclusive, ser verificada por empregado da ME ou da EPP. O item 21 da OTG 1000 diz o seguinte: essa avaliação ou identificação não exige maiores conhecimentos e envolvimento de especialistas. Citamos como exemplo as seguintes situações. A. Modelo de veículo utilizado na frota da ME e da EPP parou de ser fabricado, não havendo mais ou havendo grande restrição de oferta de peças de reposição no mercado. Ou seja, esse item A caracteriza a ideia de declínio significativo de valor de mercado do bem. Letra B. Determinado equipamento eletrônico que não vai mais ser utilizado pela ME ou EPP em face do lançamento no mercado de equipamentos similares mais econômicos. Isso se enquadra na ideia de obsolescência.
E letra C, máquina quebrada que não tem mais conserto, refere-se à ideia de quebra. Voltando para o texto da ITG 1000, ainda dentro de critérios e procedimentos contábeis, mas agora falando de receitas. Item 23. As receitas de vendas de produtos, mercadorias e serviços, discutido lá na seção 23 da NBC TG 1000. Então, as receitas de venda de produtos, mercadorias e serviços da entidade devem ser apresentadas líquidas dos tributos sobre produtos, mercadorias e serviços, bem como dos abatimentos e devoluções, conforme exemplificado no anexo 3 dessa interpretação. O anexo 3 traz para a gente, então, a demonstração, o modelo, de demonstração do resultado do exercício, sugerido pela ITG 1000. A gente vai ver esse modelo no final desse vídeo. Item 24. A receita de prestação de serviço deve ser reconhecida na proporção em que o serviço for prestado. A OTG 1000 esclarece esse assunto no item 23. Esse reconhecimento se faz necessário para a adequada confrontação no mesmo período entre receitas dos serviços prestados e as despesas e os custos incorridos para prestar esse serviço. Isto é, no exercício social findo que a ME e a EPP estão divulgando os resultados lucro ou prejuízo. Ainda dentro do texto da OTG 1000, item 24, dessa forma, a ME e a EPP devem divulgar nas suas demonstrações contábeis anuais, especificamente na demonstração do resultado, o valor proporcional das receitas dos serviços prestados, tendo como contrapartida as contas de clientes divulgadas no balanço patrimonial do mesmo período. Agora, observação importante. Mesmo que a ME e a EPP ainda não tenham faturado os referidos serviços para seus clientes. Então, o que interessa não é emitir a nota fiscal, faturar o serviço, é a prestação do serviço propriamente dita. Então, quando os serviços são prestados de forma contínua, pode acontecer, do todo do serviço que se espera prestar durante um período maior de tempo, apenas uma parte dele foi prestada naquele exercício que está sendo analisado, para o qual o resultado está sendo calculado. Então, nós temos que medir, dentro do total do serviço que a empresa vai prestar, proporcionalmente quanto ela já prestou naquele exercício e reconhecer como receita somente aquela parcela proporcional ao serviço que já foi efetivamente prestado. Ainda dentro do texto da OTG 1000, no item 25, essa exigência somente é aplicável ao término de cada exercício social e para a ME e EPP que prestem serviços de forma contínua com contratos que ultrapassam o término do exercício social. Ou seja, se o serviço começar a ser prestado e terminar a prestação do serviço dentro de um mesmo exercício, não há que se ter preocupação com essa questão que está sendo discutida aqui nesse trecho da norma. Voltando agora ao texto da ITG 1000, falando ainda sobre critérios e procedimentos contábeis. Item 25. Quando houver incerteza sobre o recebimento de valor a receber de clientes, deve ser feita uma estimativa de perda. A perda estimada com créditos de liquidação duvidosa deve ser reconhecida no resultado do período com redução do valor a receber de clientes por meio de conta retificadora denominada perda estimada com créditos de liquidação duvidosa. Trata-se de um instrumento financeiro. A seção 11 da NBC TG 1000, o CPC-PME, trata de instrumentos financeiros básicos. Então essa conta perda estimada com créditos de liquidação duvidosa, no passado era denominada provisão para devedores duvidosos, que é uma terminologia que já não cabe mais após o advento da adoção das normas internacionais de contabilidade a partir do ano de 2007. Então, vale aqui para a nossa ITG 1000 a conta perda estimada com crédito de liquidação duvidosa, que significa aquela parcela dos títulos a receber para os quais a empresa não tem a expectativa de que eles possam vir a ser recebidos. A questão da inadimplência. Item 26 da ITG 1000, agora tratando sobre demonstrações contábeis. A entidade deve elaborar o balanço patrimonial, a demonstração do resultado e as notas explicativas ao final de cada exercício social.
Quando houver necessidade, a entidade deve elaborá-los em períodos intermediários. Então, a periodicidade é anual, essa é a regra geral. As demonstrações contábeis que devem ser elaboradas pela ME e pela EPP, balanço patrimonial, demonstração do resultado e notas explicativas. Não são exigidas as outras demonstrações contábeis que são exigidas para as pequenas e médias empresas e mais ainda aquelas demonstrações contábeis exigidas nas normas completas que são para as sociedades anônimas e as empresas de grande porte. O assunto balanço patrimonial é discutido na seção 4 da NBC-TG 1000, no CPC-PME. A demonstração do resultado na seção 5 e a seção 8 trata das notas explicativas. Item 27 da ITG 1000, ainda tratando sobre demonstrações contábeis. A elaboração do conjunto completo das demonstrações contábeis, discutido lá na seção 3 da NBC-TG 1000, incluindo, além das previstas no item 26, balanço, DRE e nota explicativa, ou seja, as outras, demonstração dos fluxos de caixa, exigida na TG 1000, no CPC-PME, demonstração do resultado abrangente, demonstração das mutações do patrimônio líquido, as 3 exigidas lá no CPC-PME, mas não exigidas aqui na ITG 1000, apesar de não serem obrigatórias para as entidades alcançadas por essa interpretação, ME e EPP, é estimulada pelo Conselho Federal de Contabilidade. Então, o Conselho Federal de Contabilidade sugere, estimula que as MEs e EPPs elaborem também a DFC, demonstração dos fluxos de caixa, a DRA, demonstração do resultado abrangente, e a DMPL, demonstração das mutações do patrimônio líquido. Mas não são obrigadas. ME e EPP estão obrigadas, de acordo com a ITG 1000, a elaborar balanço patrimonial, demonstração do resultado e notas explicativas. Ainda sobre demonstrações contábeis, no texto da ITG 1000, as demonstrações contábeis devem ser identificadas no mínimo com as seguintes informações. Letra A, a denominação da entidade, a denominação social, a razão social da entidade. Letra B, a data de encerramento, normalmente dia 31 de dezembro, e o período de divulgação e o período coberto, normalmente 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. E a apresentação dos valores do período encerrado na primeira coluna e na segunda os valores do período anterior. Então, para efeito de comparabilidade ou de comparação, né, quando a empresa está divulgando os números, os valores das demonstrações contábeis de um ano específico, devem ser apresentados também numa outra coluna, logo depois, os números das demonstrações contábeis do período imediatamente anterior. Então nós vamos ter 2 colunas de valor do ano que está sendo apresentado e do ano imediatamente anterior. Vamos ver o que diz o item 28 da OTG 1000 sobre esse assunto. A divulgação das demonstrações contábeis do ano anterior, no mesmo documento que as demonstrações contábeis do exercício atual, possibilita a comparabilidade das informações em atendimento às necessidades dos usuários externos, instituições financeiras, fornecedores, licitantes, entre outros, reduzindo com isso os custos operacionais, uma vez que essa divulgação não exigirá qualquer acréscimo de investimento, haja vista que as demonstrações do ano anterior já estão prontas e arquivadas no banco de dados dos sistemas informatizados ou em outros aplicativos, que são utilizados pelo profissional da contabilidade responsável pela sua elaboração. Voltando ao texto da ITG 1000, ainda sobre demonstrações contábeis, o item 29 fala do balanço patrimonial. No balanço patrimonial, a entidade deve classificar os ativos como ativo circulante e ativo não circulante, e os passivos como passivo circulante e passivo não circulante. O item 30 da ITG 1000 diz que o ativo deve ser classificado como ativo circulante quando se espera que seja realizado até 12 meses da data de encerramento do balanço patrimonial. Nos casos em que o ciclo operacional for superior a 12 meses, prevalece o ciclo operacional. Bom, regra geral, na maioria das empresas o ciclo operacional é inferior a 12 meses. Empresas com ciclo operacional superior a 12 meses são exceções. O ciclo operacional é o período de tempo em que a empresa realiza todas as atividades dela. Por exemplo, numa empresa comercial, comprar,
a mercadoria, estocar a mercadoria, vender a mercadoria, e aí possivelmente a venda é a prazo, e aí receber a mercadoria. Então é o tempo médio que todo esse ciclo acontece. Comprar, estocar, vender, receber. Comprar, estocar, vender, receber. Então isso é o ciclo operacional. Numa indústria, comprar a matéria-prima, estocar a matéria-prima, usar a matéria-prima no processo produtivo, transformando a matéria-prima em produto acabado, estocar o produto acabado, vender o produto acabado e receber. Tudo isso normalmente, na maioria das empresas, leva um tempo inferior a um ano, tem menos de 12 meses. Então a maioria das empresas adota como período contábil, como exercício social, o período de 12 meses. Normalmente esse exercício contábil social é coincidente com o ano civil, ele vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano, e nós vamos classificar no ativo circulante, num balanço, em 31 de dezembro, aqueles bens e direitos que esperam sejam realizados ou transformados em dinheiro nos próximos 12 meses, ou seja, até a data do próximo balanço, até o término do exercício seguinte. E aí diz o item 31 que todos os outros ativos que não se enquadram na definição de ativo circulante, que não podem ser classificados como ativo circulante, devem ser classificados como ativo não circulante. No item 32 diz o seguinte: o passivo deve ser classificado como passivo circulante quando se espera que seja exigido, que tenha a data de vencimento até 12 meses da data de encerramento do balanço patrimonial. Nos casos em que o ciclo operacional for superior a 12 meses, prevalece o ciclo operacional. Então todos os comentários que a gente fez para o ativo circulante valem aqui para o passivo circulante. Item 33, todos os outros passivos devem ser classificados como passivo não circulante. Item 34 da ITG 1000. No mínimo, o balanço patrimonial deve incluir e evidenciar os grupos de contas apresentados no anexo 2 dessa interpretação. Nós vamos dar uma olhadinha no modelo de balanço patrimonial que está no anexo 2 no final desse vídeo. Item 35. No mínimo, a demonstração do resultado deve incluir e evidenciar os grupos de contas apresentados no anexo 3 dessa interpretação. Vamos ver o modelo de demonstração do resultado, constante do anexo 3 da norma, no final desse vídeo. Ainda dentro da discussão sobre demonstrações contábeis, o item 36 da ITG 1000 diz o seguinte: itens adicionais, nomes de grupos e subtotais devem ser apresentados no balanço patrimonial ou na demonstração do resultado, se forem relevantes e materiais para a entidade. Então, criar subgrupos, contas, subcontas, tanto no balanço quanto na demonstração do resultado, vai depender da necessidade da empresa de tornar mais explícitas as informações da sua contabilidade. Item 37 da ITG 1000, as despesas contributos sobre o lucro devem ser evidenciadas na demonstração do resultado do período. Item 38, quaisquer ganhos ou perdas, quando significativos, por serem eventuais e não decorrerem da atividade principal e acessória da entidade, devem ser evidenciados na demonstração do resultado, separadamente das demais receitas, despesas e custo do período. Um exemplo bem prático disso é quando a empresa decide vender um item do ativo imobilizado, um veículo que ela usava na atividade dela, uma máquina, móveis e utensílios, e aí a empresa pode ter, nesse processo de venda, um ganho ou uma perda com essa venda. Isso tem que ser destacado na demonstração do resultado. Eu não posso misturar a receita associada com a venda de um item do ativo imobilizado com a receita de venda de mercadorias ou de produtos. Eu não posso registrar uma despesa associada com a venda do imobilizado com as despesas operacionais normais da empresa. Então isso tem que ficar destacado numa linha da DRE, o resultado, o ganho ou a perda obtido, por exemplo, com a venda, com a alienação de um item do ativo imobilizado. Ainda discutindo demonstrações contábeis, mas agora especificamente notas explicativas, o item 39 da ITG 1000 diz o seguinte: no mínimo, as notas explicativas das demonstrações contábeis devem incluir: letra A declaração explícita e não reservada de conformidade com essa interpretação, com a ITG 1000, de que a empresa escolheu seguir a normatização prevista na ITG 1000. Letra B, descrição resumida das operações da entidade e suas principais atividades. O que essa empresa faz? Qual é o tipo de negócio que ela opera? Quais são as atividades que ela executa para poder buscar os objetivos para os quais ela foi criada? Letra C, referência às principais práticas contábeis adotadas
na elaboração das demonstrações contábeis. Letra D, descrição resumida das políticas contábeis significativas utilizadas pela entidade. Letra E, descrição resumida de contingências passivas quando houver. Uma contingência é um evento futuro que pode ou não vir a acontecer. Então, se tiver alguma coisa que pode impactar no futuro, resultado ou patrimônio da empresa, mas que ainda não possa ser objeto de contabilização, isso vai ser destacado lá nas notas explicativas. Letra F, qualquer outra informação relevante para a adequada compreensão das demonstrações contábeis. Vamos ver o que a OTG 1000 fala sobre esse assunto. No item 31. As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis da microempresa e da empresa de pequeno porte e fornecem informações adicionais, relevantes e necessárias para sua adequada compreensão. A empresa não está obrigada a divulgar todas as notas e pode elaborar apenas aquelas que considere importante para explicar a sua atividade ou para melhor entendimento das suas demonstrações contábeis. Voltando para o texto da ITG 1000, agora falando sobre plano de contas simplificados. A ITG 1000 apresenta entre seus anexos um plano de contas simplificados. Porque ele é muito grande, nós não vamos apresentar ele aqui nesse vídeo, mas pode ser consultado diretamente lá no texto da norma. Mais especificamente nos anexos da norma. Item 40. O plano de contas, mesmo que simplificado, deve ser elaborado considerando-se as especificidades e a natureza das operações realizadas, bem como deve contemplar as necessidades de controle de informações no que se refere aos aspectos fiscais e gerenciais. O plano de contas simplificado apresentado no anexo 4 desta interpretação, dessa ITG 1000, deve conter no mínimo 4 níveis, conforme segue. Nível 1. Vai discriminar os principais grupos do balanço e da DRE. Então, no caso do balanço, o ativo, o passivo e patrimônio líquido. E na DRE, receitas, custos e despesas. Nível 2. Aí são subgrupos do balanço e da DRE. Então, lá no balanço, o ativo circulante e o ativo não circulante, como subgrupos do ativo. O passivo circulante e o passivo não circulante e o patrimônio líquido lá do lado do passivo e do patrimônio líquido. Receitas de vendas, outras receitas operacionais, custos e despesas operacionais, como subgrupos do grupo maior despesas operacionais lá na DRE. No nível 3, contas sintéticas, que representam o somatório das contas analíticas que recebem os lançamentos contábeis, como por exemplo a conta caixa e equivalentes de caixa. Então, caixa e equivalentes de caixa é a conta sintética, ela não recebe lançamento. A conta que é utilizada no lançamento é a conta analítica, que está no nível 4. Então, contas analíticas que recebem os lançamentos contábeis, como, por exemplo, a conta bancos, conta movimento. O item 42 apresenta uma exemplificação dos 4 níveis descritos no item 41 precedente. E é a seguinte. Nível 1 é o nível de grupo, ativo. Nível 2 é o subgrupo do ativo, ativo circulante. Nível 3, caixa e equivalente de caixa, é a conta sintética. E nível 4, bancos, conta movimento, ou poderia ser a conta caixa, a conta analítica. São as contas analíticas que são utilizadas para fazer os registros contábeis. Bom, agora o anexo 1. Chegamos ao final da norma, agora vamos falar dos anexos. Primeiro o anexo 1, que é a carta de responsabilidade da administração. E ela diz o seguinte, então aí local e data, a carta é direcionada à empresa de serviços contábeis, quem assina a carta é o administrador da empresa, então o administrador da empresa emite essa carta, assina essa carta e endereça essa carta ao profissional, à empresa de contabilidade. Aí o número do CRC, o registro dessa empresa no Conselho Regional dessa empresa de contabilidade ou do profissional de contabilidade, no Conselho Regional de Contabilidade, da jurisdição desse profissional, o endereço do profissional, cidade, estado, o código de endereçamento postal e o texto da carta agora. Prezados senhores, declaramos para os devidos fins
como administrador e responsável legal da empresa tal, então a denominação da empresa, o número do CNPJ dela, né, o número dela no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, de que as informações relativas ao período básico, que vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro de um determinado ano, normalmente, fornecidas a vossas senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciárias são fidedignas, ou seja, são confiáveis, podem se acreditar nessas informações e nesses documentos. Também declaramos, letra A, que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações da empresa. Letra B, que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal frente à legislação vigente. Letra C, que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade. Letra D, que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado e aí o dia 31 de dezembro de um determinado ano normalmente. Letra E, que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado, e aí eu coloco o nome do sistema em uso, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados. Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou ainda que possam afetar a continuidade das operações da empresa. Também confirmamos que não houve, letra A, fraude envolvendo a administração ou os empregados em cargos de responsabilidade ou confiança, fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis, violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos, cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação das demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas. Atenciosamente, assinatura do responsável legal, do representante legal pela empresa. Vamos ver o que fala a OTG 1000 a respeito da Carta de Responsabilidade. Os itens 12 a 14 da ITG 1000, que tratam da Carta de Responsabilidade da Administração, têm por objetivo definir e estabelecer a obrigatoriedade da existência formal de instrumento legal que evidencie e assegure a responsabilidade da administração da ME e da EPP na implantação e manutenção de controles internos, bem como no fornecimento ao profissional da contabilidade das informações e documentações completas necessárias à adequada realização da escrituração contábil e à elaboração das demonstrações contábeis anuais. Ou seja, a responsabilidade por fornecer essa documentação e essas informações é da administração da empresa. Sem essas informações e sem esses documentos de forma completa e fidedigna, como é que o contador vai poder fazer a escrituração contábil da empresa de forma adequada e apresentar as demonstrações contábeis exigidas pela norma? Então, é necessário que a administração da empresa assuma essa responsabilidade por meio da assinatura da Carta de Responsabilidade. Ainda de acordo com a OTG 1000, item 34, nesse sentido, esta orientação esclarece que a formalização da responsabilidade da administração da ME e da EPP pode ser atendida de forma alternativa à carta exigida nos itens 12 a 14 da ITG 1000, a Carta de Responsabilidade, mediante a inserção do termo de encerramento no livro diário, registrado em órgão de registro do comércio, a ser evidenciado e transcrito imediatamente acima da assinatura obrigatória do administrador ou do representante legal da ME ou da EPP nos seguintes termos. A administração da empresa declara que 1. Possui controles internos necessários ao suporte e respaldo da escrituração contábil e das demonstrações contábeis anuais.
2. Não praticou atos contrários às normas e à legislação vigente aplicável. 3. Documentou todas as operações e transações realizadas pela empresa e as encaminhou para o profissional da contabilidade, visando os devidos registros contábeis por meio de documentação hábil e idônea. E 4. Forneceu toda a informação necessária para a adequada elaboração das demonstrações contábeis anuais e suas notas explicativas do exercício social findo em 31 de dezembro de um determinado ano. Então, colocar esses termos no termo de encerramento do livro diário, desde que esse termo de encerramento seja assinado pelo representante legal da empresa, substitui a exigência da carta da administração. Aqui agora no anexo 2, nós temos aqui o modelo de balanço patrimonial sugerido pela ITG 1000. Então está no anexo 2. Então dividido aí, né, o balanço em ativo, circulante e não circulante, com suas contas, grupos, subgrupos, e do lado do passivo do patrimônio líquido, o passivo circulante, o passivo não circulante e o patrimônio líquido. E conforme diz o texto da ITG 1000, grupos, subgrupos, contas e subcontas podem ser criadas no balanço patrimonial, obedecida, obviamente, às exigências da norma, desde que essas contas, subcontas, grupos, subgrupos sejam necessárias para apresentar de forma mais adequada a situação patrimonial e financeira da empresa no balanço patrimonial. E aqui no anexo 3, aqui a primeira parte da DRE, ela vai estar dividida em duas partes. Então o anexo 3 apresenta a demonstração do resultado do exercício, né? Então, nessa demonstração do resultado, começa na primeira linha dela com a receita bruta, aí vem as deduções de tributos, abatimentos, devoluções, aí chega na receita líquida, depois deduz o custo das vendas para chegar no lucro bruto, o lucro bruto menos as despesas operacionais, administrativas, com vendas e gerais, vai chegar no resultado operacional antes do resultado financeiro. Então a gente começa agora nessa segunda parte da DRE com o resultado operacional antes do resultado financeiro, vai deduzir dele a despesa financeira e somar ele as receitas financeiras, né? E aí mais outras receitas e despesas operacionais que possam existir. Aí vamos chegar no resultado antes das despesas com tributos sobre o lucro, aí vamos ter a despesa com contribuição social, com imposto de renda, para enfim chegar no resultado líquido do período. Então esse é o modelo de DRE sugerido pela ITG 1000, mas que também pode receber mais subgrupos, né, e alguns elementos para adequar a realidade da empresa, da entidade. Bom, era isso que nós tínhamos para discutir a respeito da ITG 1000. Ficou um vídeo aí bastante longo. Eu espero que esse vídeo seja útil para você, que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. Inscreva-se no canal, caso você ainda não tenha feito isso, e compartilhe esse vídeo com as suas redes de relacionamento. Até o nosso próximo vídeo.